Fala galera, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de propriocepção e exercício proprioceptivo. Felipe, propriocepção e exercício proprioceptivo não são as mesmas coisas? Não necessariamente, tá? Quando a gente pensa em propriocepção nada mais é do que um sentido, ou seja, uma capacidade que a gente tem. Assim como a percepção tátil, assim como a nossa visão. Quando eu penso na visão, eu estou pensando em uma capacidade que eu tenho de reconhecer ou identificar alguma coisa através de um determinado estímulo, que no caso vai ser um estímulo visual. Quando eu penso no tato, eu penso também na capacidade de perceber alguma coisa através de estímulos específicos, que são estímulos táteis. E quando eu penso em propriocepção, nada mais é também do que uma capacidade que a gente tem. E essa capacidade é uma capacidade intrínseca de cada um. Do mesmo jeito que tem gente que enxerga melhor, tem gente que enxerga pior. Tem gente que tem uma percepção tátil melhor, tem gente que tem uma percepção tátil pior. Tem gente que tem uma percepção auditiva melhor, tem gente que tem uma percepção auditiva pior. Tem gente que tem uma melhor propriocepção e tem gente que tem uma pior propriocepção. Só que, assim como outros estímulos, né, assim como a gente pode testar o tato, Felipe, a pessoa que nasce ou que é deficiente visual de nascença ou adquirida, ela tem um tato melhor do que o nosso? Não necessariamente, mas ela tem um tato muito mais treinado, muito mais aguçado. E o nosso sistema nervoso, ele tem constantemente capacidade de aprender. Por que eu estou falando isso? Porque assim como o nosso tato pode ser treinado e pode ser aguçado, a nossa propriocepção, que é uma percepção, que é um sentido, também pode ser treinada ou aguçada. Mas o que é essa tal de propriocepção? Propriocepção nada mais é do que a percepção cinético-postural. E é uma percepção cinético-postural independente da visão e independente do labirinto. Quando a gente pensa no tripé, da estática, o tripé da estática vai ser formado pela propriocepção, que é a função da via cordonal posterior, pela visão, que vai ser o nosso maior dos sentidos e grande responsável, então, pela nossa percepção espaço-temporal, e por isso a gente pendura muito na visão, e pelo nosso labirinto, então, ou pelo nosso vestíbulo, que também vai ser responsável, então, pelo nosso equilíbrio. Então, é como se a gente tivesse, então, um tripé da estática. Então, esse tripé da estática vai ser formado pelo cordão posterior da medula, que vai ser responsável pela propriocepção, vai ser formado pela visão e vai ser formado, então, pela nossa via vestibular, tá? Então, pelo nosso sistema vestibular. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente da propriocepção e da diferença entre propriocepção e exercício proprioceptivo. Então, propriocepção a gente já falou que é uma percepção. Mas que percepção é essa? É chamada de percepção cinético-postural. E essa percepção cinético-postural, ela vai se dividir em duas partes, que na verdade vão se somar depois para dar uma percepção única para o indivíduo. Que partes são essas? É o que a gente chama de artrestesia e sinestesia. Então, se é uma percepção, ela vai ser percebida através de receptores. E onde ficam esses receptores? Então, esses receptores, eles são receptores articulares. Eles são receptores articulares que mandam informações para o nosso sistema nervoso central o tempo todo de posição da articulação e de movimento na articulação. Então, o que significa artrestesia? É a capacidade que a gente tem de perceber a posição de uma articulação no espaço. E o que significa sinestesia? É a capacidade que a gente tem de perceber se aquela articulação está ou não em movimento no espaço. Então, quando a gente soma isso, capacidade da gente perceber a articulação no espaço, o posicionamento no espaço, e a capacidade da gente perceber movimento daquele segmento ou daquela articulação no espaço, a gente acaba tendo um mapeamento corporal, e esse mapeamento corporal, então, é o que a gente chama, então, de propriocepção, que é a capacidade que a gente tem de perceber o nosso corpo no espaço, independente da gente estar olhando para o nosso corpo.
Então, mesmo de olho fechado, eu sei a posição do meu pé, se ele está para frente, se ele está para trás, se ele está para um lado, se ele está para o outro. Eu consigo imaginar e desenhar esse meu corpo no cérebro. Isso é a nossa propriocepção. E por que ela é tão importante? Porque como ela é uma percepção rápida, quanto mais rápida for a percepção dessa posição, mais rápidos são as correções ou os ajustes posturais. Então, toda vez que eu penso em ajuste postural, eu dependo de um estímulo proprioceptivo. E aí entra então os exercícios proprioceptivos. Felipe, eu fui numa academia e o meu personal falou para mim que ele ia fazer exercício de propriocepção. Eu fui fazer fisioterapia e o meu fisioterapeuta falou para mim que eu ia fazer exercícios proprioceptivos. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele está fazendo exercícios que vão estimular a sua propriocepção. Agora, como estimular a propriocepção? Como estimular esse sentido? Como é que a gente estimula o tato? Através de repetição daquele estímulo. Como é que a gente estimula a propriocepção? Através de repetição daquele estímulo. Mas como repetir? Que estímulo dá? Então são várias as formas de trabalhar, então, ou de se estimular a propriocepção. E para isso não tem uma regra, desde que você conheça a fisiologia. Então olha o que acontece. A propriocepção, então, nada mais é do que a percepção espaço-temporal. Quanto mais difícil for essa percepção, maior é o estímulo que você vai mandar para o seu sistema nervoso para tentar reconhecer essa noção de posição. Então, quanto mais instável for uma plataforma, maior vai ser a quantidade de estímulo que você vai mandar para o teu corpo para tentar reconhecer e identificar aquela posição. Se eu estou parado o tempo todo, eu mandei o estímulo, percebi a posição, percebi que está parado e pronto. Agora, se eu estou constantemente gerando oscilações na minha articulação, essas oscilações elas mandam frequências de estímulo muito grandes. E essa frequência de estímulo muito grande estimula muito a área do córtex relacionada à percepção espaço-temporal. E é isso que os exercícios proprioceptivos precisam fazer. Aqui no quadro, eu coloquei um exemplo para vocês de um exercício para estimular a propriocepção de membros inferiores. Todo mundo já deve ter visto isso. É uma plataforma, um disco com uma bolinha embaixo que gera uma instabilidade e a pessoa vai tentar se equilibrar naquele disco. Como ela tenta se equilibrar, constantemente ela fica mandando informação para o cérebro. E consequentemente, quanto mais informação ela manda, mais estímulo proprioceptivo ela está mandando. Pode ser só no disco? Não. Pode ser no disco, em qualquer plataforma instável, até uma caminhada na areia, como você trabalha também com plataformas instáveis. O simples fato, às vezes quando a gente trabalha com pessoas idosas, de trabalhar em apoio unipodal, pedir para levantar um pouquinho o pé e ficar um pouquinho só em um pé, ficar um pouquinho só no outro. Toda vez que você tira o equilíbrio e que você gera oscilação na articulação, você bombardeia de estímulos proprioceptivos. Esses receptores articulares, eles bombardeiam o teu sistema nervoso e você passa então a adquirir mais estímulo, consequentemente planejar melhor as suas respostas, que são respostas inconscientes. Pode ser feito no disco, pode ser feito em espuma proprioceptiva, pode ser feito no TRX, quando a gente fala de ombro, pode ser feito em vários aparelhos. O que é mais importante é que você saiba como fazer e como estimular. E a partir disso, então, você pode criar exercícios diferentes na bola suíça, na bola feijão, em plataforma ou sem nada. Só tirando uma base, deixando mais instável a plataforma para o indivíduo e assim você vai criando exercícios diferentes e adaptando exercícios diferentes para o teu aluno ou para o teu paciente. Mas Felipe, eu já fico no disco e toda vez que eu fico no disco eu consigo agora ficar paradinho no disco. Então isso é bom ou isso é ruim? É ruim. Por quê? Toda vez que eu gero uma zona de conforto, ou seja, toda vez que eu ganho um ponto de equilíbrio, eu gero menos oscilação articular. Quanto menores forem as oscilações articulares, menores vão ser os envios também de informação para o córtex. Então, se eu estou fazendo uma atividade para estimular a propriocepção e essa atividade ela deixa de gerar instabilidade, o que vai acontecer? Eu vou
mandar menos estímulo. Então, se eu estou fazendo uma atividade no disco, ficou fácil, eu tenho que trocar de atividade e deixar mais difícil. E assim você está criando o tempo todo estímulos diferentes para bombardear o cérebro. Por quê? Porque senão ele entra numa zona de conforto e aquele estímulo, então, ele deixa de surgir um efeito e você começa a perder tempo. Existe contraindicação para exercícios proprioceptivos? Sim, e são extremamente importantes. Os exercícios proprioceptivos, quando a gente pensa em reabilitação, eles são utilizados na fase intermediária e na fase final da reabilitação. Por quê? Porque se eu estou reabilitando, por exemplo, uma articulação que foi lesionada e que teve uma perda de estabilidade, se ela já está instável, eu vou gerar mais instabilidade ainda. Dependendo dessa instabilidade, eu posso gerar uma lesão na articulação ou posso agravar essa lesão. Agora, depois que eu passei por todo o processo de recuperação, antes do retorno à atividade física, eu tenho que passar por uma reeducação proprioceptiva. E aí sim, gradativamente eu vou tirando a estabilidade para mandar estímulo para aquele membro ou para aquela articulação, então se readaptar, porque não basta fortalecer. Eu tenho que mandar estímulos para que aquela articulação, então, ela consiga se defender de qualquer possível instabilidade que aconteça, em alguns momentos aí da nossa vida. Como, por exemplo, você está jogando futebol e de repente pisa num buraco, pisa numa superfície mais instável. Se você tiver uma falha de propriocepção, entorse de tornozelo. Se você tiver uma boa propriocepção, automaticamente você descarrega o peso, ou seja, tira o peso sobre aquele pé, pula, faz alguma coisa, tira o pé do chão, mas você evita que aquela lesão se agrave de forma inconsciente, graças à nossa propriocepção. Então, propriocepção é uma coisa, exercício proprioceptivo é outra. Felipe, e a relação entre a propriocepção e a crioterapia? Quando eu estou fazendo fisioterapia, terminei de fazer a crioterapia, ou seja, terminei de colocar gelo, posso subir na plataforma proprioceptiva e estimular diretamente a propriocepção? Não, também é contraindicado. Por quê? Porque a crioterapia, ou seja, a diminuição da temperatura, ela inibe os receptores. Então é como se eu estivesse inibindo meus receptores e colocando ele numa plataforma instável. Ele deixa de perceber a sensação de propriocepção e, consequentemente, gera uma lesão. Então o risco da lesão é muito grande. Então quando se faz o exercício proprioceptivo na fase final do treinamento, e se você está falando de reabilitação na fase final da reabilitação, depois que você fez todos os exercícios. Então, depois que você já fez a crioterapia, que foi para controlar, regular fase inflamatória, que você fez o fortalecimento, se você vai entrar com o exercício proprioceptivo, ele vai ser a última etapa do seu tratamento ou do seu treinamento, beleza? Com isso, eu espero poder ter ajudado vocês, falando um pouquinho hoje de propriocepção e da diferença entre propriocepção e exercício proprioceptivo, que muita gente julga a mesma coisa, apesar de trabalhar um mesmo estímulo. Você está estimulando o exercício, você está fazendo exercícios que estimulem o sentido, e o outro é o sentido propriamente dito, uma percepção, uma capacidade orgânica propriamente dita, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.